Obrigado. Eu já me apresentei de manhã, mas se alguém veio de tarde, meu nome é Laírio, sou do Sindicato de Alimentação de Pelotas. Acho que foi a doutora Elídia que colocou a questão do papel dos sindicatos, né? Acho que nós temos um papel importantíssimo a desempenhar para a implementação da NR 36, né? Talvez o principal, né? Porque em quase todos os lugares tem sindicato, né? Mas o Ministério Público do Trabalho está só nas cidades maiores, e o Ministério do Trabalho também, né? Então, os sindicatos estão mais perto do trabalhador, né? E tem essa obrigação política, moral, de defender o interesse dos trabalhadores. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Fiquei pensando, se temos duas frentes. Uma é do trabalho cotidiano, de fiscalização, né? De ir nas empresas, conversar com os trabalhadores e verificar se está sendo cumprida ou não a norma e o que não está sendo cumprido. E outro é de campanha, né? Nós temos que conscientizar os trabalhadores desse direito novo que eles têm de proteção à sua saúde no local de trabalho. É fundamental que os trabalhadores saibam disso, né? E nós, os sindicatos, nós sabemos fazer bem isso, né? Essa NR 36 veio também muito no grito, né? No barulho que a gente, por quase 2 décadas aí, ou mais até, porque sempre teve alguém que já falava disso antes, né? Mas com mais vigor, né? 10 anos, né? Que a gente começou a bater firme nisso e que foi por aí que se avançou na concretização desse objetivo de ter uma norma regulamentadora, né? Então, a campanha cotidiana, nós temos boletins, jornais, programa de rádio, enfim, e avisar o trabalhador, né? Bom, havia ali uma data, né? Em janeiro vence tal prazo, naquele dia tem que ser um dia especial para nós, em todos os frigoríficos, dizer, a partir de hoje está valendo tal item da norma. Chegou outra data, a gente vai lá de novo, fazer bastante barulho para conscientizar os trabalhadores, que é fundamental a conscientização das pessoas. Também acho que foi a mesma pessoa que falou antes aqui da questão da torneira, né? Nós estávamos aqui em cima no café, comentei com os colegas, né? Há alguns anos, não tantos anos atrás, metade do pessoal que está aqui estaria fumando, né? E hoje ninguém se animaria a acender um cigarro ali, né? Na rua o cara já fica olhando, né? Então, a conscientização é fundamental. Outra questão é a seguinte: qual é o poder mesmo dos sindicatos? Né? Nós não temos... O nosso poder legal é muito escasso, né? Agora, o nosso poder moral legítimo é enorme, né? E porque nós estamos batalhando contra aqueles que são responsáveis por o país nosso ser campeão mundial em acidentes de trabalho. Né? Os empresários têm que prestar conta disso que eles fazem. Eles poderiam ser acusados de crime de lesa pátria, porque nós vimos aqui de que os trabalhadores que estão com doenças graves, que estão sendo impossibilitados de permanecer no trabalho, são os jovens. Então tem meninos, né? Eu, com a minha idade posso dizer isso, meninos de 25 anos por aí, que já estão incapacitados para o trabalho, eles iam produzir, tinham décadas para produzir para o nosso país, não vão mais, porque o patrão não cumpriu com a sua responsabilidade de cuidar deles. Então, nós temos essa força moral de ir para cima das empresas e quando a gente e os órgãos públicos têm nos dado respaldo. Pelo menos lá em Pelotas mesmo, nós estávamos tendo dificuldades, que nós contratamos um técnico, que se manifestou de manhã, o Jackson, técnico em segurança do trabalho, e algumas empresas estavam impedindo a entrada do nosso técnico, dizendo que nós não tínhamos base legal, né? O Ministério Público do Trabalho nos respaldou nisso e as empresas estão recuando nessa posição, permitindo a entrada do nosso técnico para a verificação das condições de trabalho, né? E achei importante essa informação, queria, né, depois se a doutora falar, a questão da participação nas CIPAs, né? Enfim, qual é o embasamento mesmo que a gente pode para bancar, para ir lá. Eu acho importantíssimo também a gente poder participar da reunião da CIPA. Obrigado. Obrigado, Laír. O pessoal da mesa, à vontade para responder os questionamentos. Laír, é o seguinte, está na legislação, na NR5, a alteração que teve,
que diz que a empresa deve encaminhar para o sindicato a cópia das atas de todo o processo eleitoral, que é a eleição, e o cronograma de reuniões. Se está lá, que é para encaminhar o cronograma de reuniões, é para você chegar no dia daquela reunião, faz o teste. Chega lá, eu vim para a reunião de CIPA. Se você chegar lá, em primeiro lugar, não tiver reunião, você já sabe que aquela... Isso você já vai provocar um fato. Você já vai causar, como diz a moçada. Você já vai chegar causando. E depois você vai ter como exigir isso. Você vai chegar, você vai ter que começar aí. Só que quem foi de sindicalista participar em reunião de CIPA? Lá na minha região eu só conheço um cara, é o Antônio Mendes Neto, do sindicato do Sindetanol, porque ele já tinha isso antes na convenção dele. Então, eu acho assim, a gente tem que começar. O começo vai ser complicado, vão chiar. Depois fala assim, eu estive lá no encontro com o Ministério Público do Trabalho, que o sindicato tem que vir na CIPA. Acabou. Nós estamos fazendo um trabalho imprudente, até diferenciado. O sindicato tem mandado umas cartas para as empresas, inclusive para aquelas que não são obrigadas a ter CIPA, empresas pequenas, laticínios de 15, 20 pessoas... Estão mandando a carta exigindo o quê? Aquele representante para tomar conta das organizações. Não é bem encarregado, é um representante da empresa que vai atender os objetivos da CIPA. Então, nesse item, o sindicato manda a carta. Já obriga o quê? Pelo menos um daquela empresa a fazer um curso de 20 horas. É uma pessoa a mais que a gente tem lá para estar atento nas questões de acidente do trabalho e nas questões de segurança e saúde. Eles estão pedindo também a documentação da CIPA. E caíram de costa quando viram a quantidade de empresas que não tinha e era obrigada a ter. Então, já é um movimento. Aí eles foram ligar no sindicato para querer saber o que estava acontecendo. Escritórios de contabilidade. Aí o pessoal falou assim, é um pessoal aí do Ministério Público que está cobrando da gente, que é muito mais fácil jogar a bronca nas costas do sindicato, mas até do Ministério Público, mas também funcionou. E chegar no dia da reunião, aí você vai saber se a CIPA é fantasma ou não, e também o sindicalista agora vai ter que fazer a CIPA funcionar, porque se ele estiver participando, acabou aquele discurso que CIPA não funciona. Porque aí ele vai estar assumindo que ele também não funciona. Então, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade, com essa alteração na lei, que é essa oportunidade de participar. E se a gente estiver perto, vai ser muito mais difícil estar burlando, fazer uma CIPA só de papel e não deixar nem colocar algumas coisas na ata. Então, que são documentos que são fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente tem que atuar por todos os lados que foram possíveis. E nessa participação, claro que você vai criar um elo de confiança com os trabalhadores maior ainda do que vocês já têm. E a empresa vai acabar sentindo que vocês estão lá para melhorar, não para badernar. Não é essa a intenção. Eu acho que é um processo, o caminho está aí. Agora a gente vai ter que aplicar e usar muito bem. Então, é um começo, a gente tem que começar. Agora tem outro lado também. Você sabe que tem uns procuradores do trabalho também meio xiitas, né? Uns caras doidos, varridos de pai e mãe. O primeiro que eu conheci foi o doutor Ricardo, mas não foi o único. Não, tá feio, né? E é o seguinte, tem sindicalista respondendo o processo junto com a empresa quando tem acidente grave e morte. Porque o Ministério Público está chamando lá e fala assim, o que você fez agora, até agora, para melhorar o ambiente de trabalho? O sindicalista, não me deixa entrar. Eu disse, como não deixa você entrar? Você pode ir na reunião de CIPA. Ele te proibiu de entrar? Não, eu não sabia que eu podia ir. Assim, você não lê a lei? Então, a situação é complicada. A gente tem poder de estar junto, de fiscalizar, mas a gente tem responsabilidade também.
Então, a gente fica assim, aquele povo do Ministério Público me persegue. Mas a gente também não pode dar chance para ser perseguido. Eu acho que está na hora, aliás, passou da hora da gente estar mais perto desse pessoal. Eu posso dizer com tranquilidade que eu estou numa região que tem alguns sindicalistas, não são todos, mas que tem um trabalho assim de ir lá e dar cara a tapa, né? E conseguiram muita coisa. Tanto que esse sindicato que eu falei do Sindetanol, eles já tinham isso na convenção deles, eles não precisaram da lei, porque eles já tinham isso. E quantas outras coisas a gente não pode melhorar também na nossa convenção? O que a gente não conseguiu avançar na lei? A gente não conseguiu que fosse dado alimento para o trabalhador de uma área de alimentação. Está facultativo o fornecimento de lanche. A gente queria que fosse obrigatório fornecer o lanche. Tinha trabalhador, agora foi limitado, ele só vai ficar até 4 horas sem alimento. Mas a gente sabe de trabalhador que entra às 6 da manhã e vai trabalhar, e vai almoçar 1, 2 da tarde, sem poder comer nada. Se colocar uma bala na boca, ele recebe advertência. Essa é a nossa realidade. Então, isso a gente vai ter que trabalhar como? É o sindicato que vai ter que ir lá conseguir que a empresa dê o lanche, porque o trabalhador não pode levar uma bolacha, ele não tem onde guardar, porque tudo vai contaminar a carne. Então, nós temos, quando eu falei que nós temos muito trabalho, é muito trabalho mesmo, é pegar essa norma regulamentadora e esmiuçar. Então, nós temos ainda muita coisa que a gente vai avançar além do que está na norma. E aí é a força sindical. Aí é o poder de vocês que vai mudar isso. Vocês vão ter que demonstrar o poder. Mas isso parte primeiro do conhecimento. Então, nós temos que capacitar nossos sindicalistas e esclarecer os trabalhadores. É fácil? Não é fácil, mas é trabalho para... A gente vai viver muito mesmo, né? Diz que agora a gente vai viver mais, então a gente vai trabalhando. Respondi, Lei. Mas começar... Se não está claro na lei, porque se tivesse saído na NR5 que o sindicato ia participar da reunião, essa norma não tinha aprovado, mas deixou uma brecha. Se eu tenho o calendário, é para quê? É para eu ir nessa reunião. De uma certa forma, o senhor me convidou a partir do momento que me deu o calendário. E depois os casos que não deixarem, tal, aí a gente procura o Ministério Público do Trabalho. Mas faz isso com a notícia espalha. É como diz o meu amigo doutor Maturana, fala assim, é igual briga de gangue. Você está lá, vem 10 te bater, você vai apanhar. Mas você faz o seguinte, você vai bater, mas bate num só. Pega o mais magrinho e pá, pá, pá. Aquele, pelo menos, nunca mais vai brigar contigo. E isso espalha. Isso... Tá bom?